E o dia de hoje começou com a prisão preventiva do policial militar reformado Fabrício Queiroz em uma casa em Atibaia, no interior de São Paulo, e depois com a transferência dele para o Rio de Janeiro. Queiroz estava em um imóvel de Frederic Wassef, advogado da família Bolsonaro. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi alvo da Operação Anjo, um desdobramento da Operação Furna da Onça, que cumpriu, nesta manhã, mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro. Nós temos aqui o vídeo que mostra o momento da prisão de Queiroz. Vamos acompanhar. Para você que está só nos ouvindo, está aí pelo rádio, o vídeo foi feito pelos próprios agentes, que chegaram a essa casa em Atibaia, casa que pertence ao advogado Frederic Wassef, e vai mostrando justamente o trajeto deles pela casa. O Fabrício Queiroz aparece ali sentado à mesa de camiseta vermelha, e aí toda a revista pelos cômodos. Os policiais buscaram objetos também. Em um dos quartos ali estavam preparando uma caixa, levando uma caixa, ou pelo menos averiguando o que tinha ali. E isso foi feito hoje pela manhã nessa casa de Atibaia, aqui no interior de São Paulo. Atibaia é uma cidade que fica a cerca de 80 quilômetros da capital, considerada já do interior, e ali o Fabrício Queiroz sentado à mesa perto dos policiais. Tem mais alguém na casa? Não, senhor. Só o senhor? Sim, tudo bem. Tem. Senhor Fabrício, o senhor tem alguma arma aqui, não, alguma droga? Nós vamos examinar. Não, não. Tem alguma quantia de dinheiro aqui? Não. Tem uma carteira aqui. Os documentos estão onde? Doutor, se o senhor quiser poder sentar aqui, ali tem um celular também, era bom pegar lá. Já está aqui, está aqui. O carregador desse celular está ali? Você está vendo ali? Está bom. No local foram apreendidos R$ 923 em espécie, 2 aparelhos celulares e 3 chips, alguns documentos e receitas médicas. Fabrício Queiroz é investigado desde 2018, depois de uma movimentação atípica de R$ 1.200.000 no intervalo de um ano em suas contas bancárias. O Ministério Público do Rio de Janeiro apura a prática de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, onde Queiroz trabalhou como assessor do então deputado Flávio Bolsonaro. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou também a prisão de Márcia Oliveira de Aguiar, a esposa de Fabrício Queiroz. Vamos lá então começar a nossa conversa. Quero ouvi-los, Augusto, Zé Maria, Fiuza, sobre essa prisão do Fabrício Queiroz, as repercussões políticas disso tudo. Começo com você, Augusto. Diga aí. Bom, eu disse desde o primeiro momento que no lugar do Flávio Bolsonaro, eu diria que eu havia aderido a uma prática que é adotada por 999 a cada 1.000 parlamentares, aí estou somando vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, chamada rachadinha. Aí era só dizer, olha, fiz isso, está errado, vou devolver o dinheiro e quero que vocês investiguem agora todos os outros. Começando pela Assembleia Legislativa, de que eu fazia parte, falando eu, no caso, o próprio Flávio. Eu disse isso a ele. E quero que vocês investiguem todos, começando por aqui, até porque o presidente da Assembleia Legislativa foi quem mais movimentou esse dinheiro aí de rachadinhas, o atual presidente que é afiliado ao PT. E também disse desde o começo que você negar uma evidência te leva a uma outra mentira, depois de mais uma mentira. Aliás, é o que diz o presidente Lula, que nunca seguiu o conselho que ele mesmo deu. Ele mente sem parar, e eu acho que quando se trata de fatos, eles acabam surgindo. Então é melhor reconhecer. O Flávio Bolsonaro não seria punido, porque graças ao ex-ministro e deputado petista José Eduardo Cardoso, nenhum parlamentar pode ser punido, pode ter o mandato cassado, por exemplo, por ocorrências aí, digamos, ilegais constatadas num mandato exercido anteriormente. Termina o mandato, termina a possibilidade de
punição, é vida que segue. Ao não fazer isso, o deputado e o senador Flávio Bolsonaro, até por ser o filho do presidente da República, se expôs a se transformar, né? Ele se transformou num alvo permanente para todos os inimigos do governo e inimigos do pai. Nesse momento, por exemplo, eu acho que o Queiroz precisa falar, precisa ser investigado, e esse caso, como todos os outros casos suspeitos, tem de ser esclarecidos. Então, sempre fui a favor de investigações minuciosas, duras, em torno de qualquer suspeita de irregularidade. Feitas essas ressalvas, eu queria dizer o seguinte: eu quero saberemos, primeiro, por que o Fabrício Queiroz estava, isso aí é complicado, estava numa propriedade pertencente ao advogado do Flávio Bolsonaro. Isso é um fato a ser esclarecido urgentemente. É preciso que se apresente um álibi convincente, uma explicação, né, que não seja mambembe, como os álibis apresentados pelo Lula, por exemplo. Além disso, é preciso saber por que ele foi preso. Ele era foragido, o mandado de prisão foi expedido em nome do quê? Ele é o único investigado sobre esse caso das rachadinhas. Os dados da Coaf envolvem vários deputados, quase toda a Assembleia Legislativa do Rio. Há uma operação que envolva todos os outros ou não? Ela é pessoal e intransferível. Então, é preciso caracterizar a condição de foragido, é preciso explicar porque só ele, entre todos os envolvidos, foi o alvo, porque senão a operação fica sob suspeita. Pode ter sido uma operação induzida por conveniências políticas, pelo estardalhaço, que previsivelmente está provocando. Então, nós estamos ainda à espera de explicações que, se não vierem, aí sim vão gerar uma crise de bom tamanho. Pois é, né? E só para traduzir em números isso que o Augusto falava, são 20 deputados que constam nessa lista do COAF, lista de suspeitos de prática da rachadinha, e o líder, como disse o Augusto, é o deputado do PT, o André Siciliano. Só ele teria movimentado 49 milhões de reais, seria o deputado mais beneficiado por esse esquema lá na Assembleia Legislativa do Rio. Só para completar, Vitor, só completando, claro. Fala-se, por exemplo, já em cassação por rachadinha. Se isso acontecer, você vai ter, até por coerência, milhares de cassações por todo o país. Diga, Zé Maria. Olha, é meio incompreensível até por tudo isso que nós estamos dizendo, né? Na verdade, inicialmente eram 27 deputados investigados ali, alguns foram retirados, né, que estavam com movimentações consideradas atípicas. Essa investigação começou quando o COAF detectou que havia ali uma movimentação entre assessores da Assembleia Estadual do Rio de Janeiro. E desses, 9, inclusive o então deputado Flávio Bolsonaro, né, tiveram sigilos quebrados. E é isso mesmo que vocês falaram aí, movimentações estrondosas. Por exemplo, uma assessora do André Siciliano, a Elisângela Barbieri, ela movimentou 26 milhões e 5 mil reais. 26 milhões. Ninguém escuta falar nada dessa investigação. E outros, como o PDT, PSOL, vários partidos políticos, todos movimentaram muito dinheiro. Se você colocar numa ordem de valores movimentados, o senador Flávio Bolsonaro está no 17º. No entanto, agora tudo conduz o único preso até agora foi o Fabrício Queiroz. No caso do Fabrício, é que a quebra de sigilo mostrou que depósitos na conta dele coincidiram com os dias de pagamento de salário na Assembleia, né?
e mostram ali também, através de depoimentos e investigações, de que alguns funcionários do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, na época deputado, né, realmente não trabalhavam, eram profissionais de academia, e, enfim, tinha um sentido claro de que havia desvio de dinheiro público, roubo de dinheiro público, tem um eufemismo aí chamado de rachadinha. Isso é roubo de dinheiro público. Mas veja bem, o então deputado Flávio Bolsonaro dizia que o Fabrício Queiroz era o chefe de gabinete que fazia as nomeações. O deputado, ele cuida da parte do gabinete, da parte mais importante. E alguns realmente delegam ali a esses cargos menos importantes. Para um deputado estadual é meio estranho que ele não conheça todos os funcionários do seu gabinete. Agora, como disse o Augusto, se Flávio Bolsonaro assumir essa rachadinha, ou seja, esse desvio de dinheiro público, ele pode ser cassado, pode ser punido criminalmente, né, por se tratar de um desvio de dinheiro público, além de lavagem de dinheiro. A investigação mostra ali que, através de empresas, de uma cafeteria e de transações imobiliárias, o dinheiro foi escondido, ou seja, além do desvio, tem mais lavagem do dinheiro. Então, ele não pode assumir, tem que ficar até o fim negando. E ele já se defendeu, inclusive no plenário do Senado Federal, dizendo que as compras e vendas de imóveis, isso rapidamente, né, que é um sentido claro para a investigação de que se trata de lavagem, isso aí é um direito dele que não se pode considerar isso lavagem de dinheiro. O senador Flávio Bolsonaro não deve ser... Já houve um pedido de cassação do mandato dele, apresentado pelo PSOL. Na época, o senador Randolfo Rodrigues era do PSOL, e não foi para frente. Isso não deve ir para frente exatamente por esta praxe aqui de que pecados anteriores não valem durante o mandato de senador da República. O que fica mesmo é o desgaste, né, do grupo do presidente Jair Bolsonaro, da família do presidente Jair Bolsonaro, e a prisão do Fabrício Queiroz. Ele foi preso porque estava obstruindo as investigações, escondendo provas, né? E tudo indica que ele estava isolado ali, já que foi preso na casa do advogado do presidente Jair Bolsonaro, que inclusive frequenta o Palácio do Planalto. Ou seja, traz o problema diretamente aqui para o Planalto Central e para o Palácio do Planalto. Então, o presidente hoje não falou ainda sobre isso, reclamou lá de que está sofrendo perseguição e tal, mas assim, publicamente, não. Só a única fala dele foi sobre a saída do ministro Weintraub, né? Mas não falou sobre esse assunto. Ou seja, é um desgaste, sim, muito grande para o governo, para o presidente Jair Bolsonaro, e a indicação é só saber o porquê desta prioridade, desta predileção pela família do presidente Bolsonaro. Você, Fiuza, diga aí. É uma prática fisiológica, né? Que, como já dissemos, domina boa parte dos gabinetes aí da República, né? E é uma prática detestável. Então, acho que é uma oportunidade, né? Já que está se iniciando, não pode ser uma investigação seletiva, né? Então, agora a gente tem que ver, aí, por que não, uma lava-jato das rachadinhas, né? O Zé estava citando o PSOL, né, que pediu a cassação do mandato do Flávio Bolsonaro. Vários desses partidos progressistas fazem a mesma coisa. Alguns chamam até de contribuição cidadã. Enfim, né, esse aproveitamento aí dos salários dos funcionários de gabinete. E muitos desses deputados fofinhos, que são super queridos aí na mídia e tal, cansaram de fazer isso. Dispor de outras verbas, de passagem, de gasolina, enfim. É uma prática fisiológica brasileira antiga, em que o parlamentar chega lá e ele recebe o salário dele e as verbas de gabinete como se fosse uma verba para ele pessoalmente dispor, né? Assim como se o mandato lhe desse o direito de dispor daquela verba como ele bem entendesse. Evidente que não é assim, essa prática se disseminou, então é uma boa oportunidade, né? Agora para não só ouvir o Queiroz, mas fazer as diligências aí em relação a todos os outros
implicados, né? Não é nem que a gente suponha, já estão lá, as movimentações atípicas já estão demonstradas. Então vamos lá, vamos mostrar em todo o espectro político aí o que cada um tem a dizer. Agora, só para completar, Vitor, a grande questão política em torno desse caso Queiroz na verdade, decidir, né, assim, ou colocar aí na berlinda para a opinião pública se o projeto Bolsonaro, se o governo Bolsonaro, ele tem uma pauta de combate à corrupção ou não, né? Ou se a diretriz, a linha ali enfim, também permeável à corrupção. E aí já feita aí a avaliação do mandato pregresso, do filho do presidente e do seu assessor, ex-assessor que foi preso, o que me interessa, na minha observação sobre o governo Bolsonaro, são as práticas do governo Bolsonaro, né, em relação à questão de corrupção. Com 1 ano e meio aí, não há casos de corrupção no governo, ao contrário. O que a gente tem, por exemplo, no setor de infraestrutura, que é um setor historicamente absolutamente intoxicado por corrupção, né? A área de transportes sempre foi tragicamente um antro, né? de negociatas. Essa área não é que ela não tenha casos de corrupção, não, ela está recebendo até agora um choque ético, né? A presença do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, com um trabalho excelente de abertura da economia, de atração de parcerias privadas, de entrega de obras, inclusive durante a pandemia. Isso se faz num ambiente, até onde a gente está observando, de total lisura, numa área que é bem complicada. Então, acho que em termos de agenda governamental do governo federal Bolsonaro, a gente está vendo uma pauta contra a corrupção resistindo. O caso do Queiroz, a gente vai ver o que a investigação vai dizer.